Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio da série Gestor Sensei, o mestre da melhoria contínua. Hoje nós teremos o sétimo episódio, né? O sétimo episódio, Toyota Kata e o método Churrari de aprendizagem. Isso vem a atender algumas solicitações que o pessoal perguntou, né? Falou, olha Bruno, no episódio 4, que é o Toyota Kata, você coloca 3 katas. E lá no livro do Mike Rotter, nós temos 2 katas. O porquê disso? Então esse episódio vem esclarecer isso pra gente, tá? O livro do Mike Rotter é esse aqui, ó, bem legal, bem joia, tá? Já indico como uma literatura, é a base do Toyota Kata, que tem os 3 katas, tá bom? Então, vamos entender por que que aqui tem 2 katas e porque no episódio 4 que a gente expõe tem 3 katas. Então, vem comigo. Bom, pessoal, então para a gente esclarecer, ali no 4º episódio, que é o Toyota Kata da série Gestor Sensei, o mestre da melhoria contínua, nós apresentamos 3 katas, né? Que é o kata de aprimoramento, que é o mindset de Kaizen. O que é o mindset de Kaizen? Reconhecer a si próprio, você tem que ter a mentalidade da melhoria contínua. E depois nós temos o kata de melhoria, que é o kata 2, né? A gente apresentou lá no episódio 4, eu já até peço para vocês pegar e, para complementar esse episódio, o 7º aqui, assistir o episódio 4, tá bom? Isso vai acabar complementando o conhecimento nosso. E também lá no Toyota Kata, que é o 4º episódio, nós apresentamos o kata também de treinamento, ok? Mas aí o pessoal perguntou, falou, Bruno, mas no livro do Toyota Kata, do Mike Rotter, tem 2 katas, que é o que? O kata de melhoria e o kata de treinamento, né? Não tem o kata de aprimoramento, que é o mindset de Kaizen. Então hoje nós vamos explicar, por isso que o episódio de hoje, ele se chama Toyota Kata e o método de aprendizagem Churrari, ok? Então nós vamos explicar bem certinho, bem jóia. Eu peço para vocês, pessoal, se dentro dessa série, se alguma das coisas que a gente está falando faz sentido para você, eu peço para que se inscreva no nosso canal, dá um joinha lá, isso dá uma força bem grande para a gente continuar, né? Continuar a expor esses conhecimentos aí de forma gratuita sobre os conceitos de melhoria contínua, ok? Bom, a moral da história do episódio é com que a gente entenda por que no livro do Mike Rotter, um livro que eu achei extremamente interessante, indico para a leitura, para complementar o conhecimento, né? Todo o nosso sistema de trabalho parte desse livro do Mike Rotter, então é bem legal, bem joia. Por que que lá no livro nós temos 2 katas, que é o kata de melhoria e o kata de treinamento, e no episódio 4 da nossa série temos 3 katas, né? Por que isso ocorreu? Até para explicar, que o pessoal perguntou bastante, primeiramente a gente tem que entender o método Churrari, tá? O método Churrari é uma metodologia de aprendizagem japonesa que consiste da seguinte forma, tá? Eu vou colocar na tela aqui, a gente vai conseguir entender melhor o que é, tá? Vamos dar uma olhadinha ali. Só vou fazer um breve resumo para a gente já entender o que ocorreu, né? O Churrari, o Shu, na fase Shu de aprendizagem do sistema japonês, né? Você está o quê? O que significa Shu no sentido japonês? Cumprir, obedecer, aprender. Ou seja, então na parte do Shu da aprendizagem japonesa, você vai só aprender. Você vai só aprender, né? Então isso também é muito utilizado nas artes marciais japonesas, onde o sensei, ele ensina o aprendiz e na fase Shu,
o aprendiz ele vai obedecer, ele vai seguir aquelas regras, né? Então, né, você não consegue começar a fazer uma luta e aí o sensei tá te ensinando e você já quer fazer um golpe diferente, sendo que você não sabe nem o princípio, né? Então, a fase Shu você vai ter que aprender. Então você tem que aprender o que o sensei está te mostrando. E já no Ra, o que acontece? Na parte do Ra você começa a se desprender. Você começa a se desprender ali porque aquele kata, aquele ensinamento do mestre, ele já começou, já faz parte de você, né? Já faz, está intrínseco de você, né? Então, só para fazer um resumo rápido aqui para a gente se aprofundar no Shu, no Ra e no Ri, ok? E no Ra, você já começa a se desprender do mestre. Você já começa a perguntar por quê, você já começa a questionar aquele ensinamento, ok? E no Ri, você já começa a criar os seus próprios movimentos, a criar os seus próprios métodos, né? Então nós temos Shu, é onde eu tenho que aprender, né? Aprender ali com o mestre, primeiramente, antes de mais nada, para que aquele ensinamento se torne parte de si. E depois o Ra, eu começo a ter começo a me desprender ali do mestre, e no Uri eu já estou criando, né? Então você já está saindo do ponto de aprendiz para a maestria, tá? Então, resumidamente, é isso. Mas vamos se aprofundar em cada um, tá? Primeiramente, de onde surgiu, né, que é um método de aprendizagem japonesa, né? Onde surgiu primeiramente? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, ó. Um dos primeiros textos que a gente tem sobre o Shuhari, sobre o método de aprendizagem japonesa Shuhari, de um dramaturgo japonês chamado Zeami, tá? Ele lá em 1400 até 1418, ele escreve um tratado para transmissão da interpretação do teatro No, né, que é um dos teatros mais conhecidos, assim, o Zeami propriamente dito, se ele não é o mais respeitado, ele é um dos, né, mais respeitado. Então ele escreve ali, entre 1400 e 1418, ele escreve um tratado para passar o conhecimento do teatro No, lá no Japão. E nesse tratado, ele sai a primeira expressão ali, Shuhari, né? Que primeiramente eu aprendo, depois eu começo ali a entender os porquês que eu aprendi aquilo, e já no Ra, né, no caso do Ra, no Ri, aí eu já começo a criar o meu próprio método, ok? Então isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, né? Lembrando que nesse episódio o que a gente quer é entender, né, como o pessoal perguntou, mas Bruno, por que que no livro do Mike Rotter eu tenho 2 katas e no episódio 4 que você passou pra gente tem 3 katas, né? Então esse que é a moral aí do nosso episódio, para que vocês entendam o Shuhari, que também assim vem muito forte recentemente pelas metodologias ágeis, né, o Scrum aí, né, que está em alta, a metodologia ágil, e fala que você tem que aprender pela metodologia Shuhari, tá? Então o Shu, voltando lá, o que significa o Shu? Vamos dar uma olhada ali no slide. O Shu é o quê? Cumprir, obedecer, aprender. Ou seja, então vamos pensar que você chegou lá na academia, né? Vou fazer o karatê lá, você vai primeiro seguir o que o mestre está passando, né? Nós não vamos chegar lá ensinando o mestre, né? No Shu, então você vai aprender, rigorosamente vai aprender o que o mestre está falando. E em contrapartida, o mestre tem a função de te proteger, né? Então ele vai te ensinar, ele vai ver o seu desenvolvimento e com isso ele tem a função de te proteger ali no Shu. Então no Shu, resumidamente, o professor tem o dever de zelar por ele, né? Zelar pelo aluno, pelo aprendiz,
e o aluno tem o dever de obedecer e seguir as ordens, né? Então, no Shu. Então, você imagina, isso também, pessoal, se aplica muito no nosso dia a dia. Eu dou bastante curso em empresas, em, né, sindicato, é tudo quanto é coisa. E o que que acontece? Às vezes a pessoa foi lá, pagou um curso, ele vai lá para, né, ver, só que ele já chega incrédulo que aquilo pode ajudar ele. A primeira coisa que vamos pensar pela metodologia de aprendizagem do Shu Hari, o Shu chega lá e você tem que aprender, né? Você não pode, senão também você se fecha e nada ocorre, você não aprende, né? Na metodologia do Shu Hari, o Shu primeiramente é você aprender o que o mestre está te passando rigorosamente. Em contrapartida, o mestre tem por zelar por você, te proteger, ok? Aí nós vamos para o Ra. Vamos para o Ra? O que que acontece? No Ra, aí você já começa a perguntar o porquê. Por que que eu tenho que fazer assim, né? Porque, e só que você só parte para o Ra a partir do momento que aquele treinamento se tornou parte de você, certo? Vou dar um exemplo. Pensem na música, né? Na música eu fiz teclado, né? Teclado, só tentei fazer, né? Na verdade não fiz. Mas o que que acontece? Vamos pensar que na fase do Shu, você tem que ficar olhando as partituras. Você não consegue tocar, né? Sozinho ali, né? Não fez parte de você ainda. Então no Shu você está aprendendo, lendo a partitura, tudo certinho ali, mas você não consegue fazer sozinho, porque aquilo não se tornou parte de você. Quando chega no Ra, né? No Ra da música ali, que é um exemplo que eu estou dando, você já toca toda a música ali sem precisar ver a partitura. Então você já aprendeu, né? Você já faz. Aquela música, aquela partitura já se tornou parte de você. Então você toca ela, você toca agora, daqui meia hora você toca de novo, daqui uma hora, porque já é parte de você. Então você está no Ra, ok? Então você está no Ra. Quando você está no... Aí que depois que você já aprendeu, depois que você já aprendeu o Shu, o Ra ali na música, vamos dizer, você chega no Ri, o que que acontece? Você já está improvisando. Você já está criando ali entre uma partitura e outra, ali, entre uma nota e outra, você já está, vamos dizer assim, já conseguindo criar o seu formato para deixar, né, mais elaborada a música, mais elaborada a partitura. Você já se distanciou do seu mestre, porque o método Shu Hari de aprendizagem do japonês é o quê? De aprendiz até a maestria. E o Ri, que é a última parte, que é o conceito da maestria, você já está criando. Você já está criando o seu próprio formato, o seu próprio método, né? Eu dei um exemplo aqui da música. Mas vamos dar um exemplo, então, do andar de bicicleta, né? Quando você está no Shu lá, né, que você vai ensinar o filho a andar de bicicleta, você segura ele não consegue ir sem o mestre, né? Você tem que ter a rodinha, você fala para ele cai, né? Às vezes ele se machuca, ele volta, ele tenta de novo, mas ainda não se tornou parte dele, ok? E isso lá no episódio 4 a gente fala muito sobre o kata da Toyota, né? Os katas da Toyota, quando você começa a treinar, ele é difícil, você erra, não funciona, às vezes você quer desistir, mas por quê? Você está no Shu. O que que acontece? Esse kata ainda não se tornou parte de você, tá? Então, assim, vamos voltar lá, por exemplo, da bicicleta. Então, você está ensinando seu filho, e você fala, aperta um pedal, aperta o outro, tá com rodinha e tal. Aí você começa a tirar a rodinha, aí ele começa a se equilibrar melhor, aí ele vai pro Ra, né? O que que é o Ra? O Ra, ele simplesmente pega a bicicleta e fala, pai, vou lá na casa do meu amigo. Vou lá na casa do meu amigo, porque ele já sabe andar de bicicleta. Ele monta na bicicleta e sai. Então o andar de bicicleta já se tornou parte dele, ok? Então ele já está no Ra.
E, posteriormente, no andar de bicicleta ali, se ele começa no Uri, vamos pensar no Uri, né? O que aconteceria, né, no andar de bicicleta no Uri? Sei lá, daqui a pouco ele, no Uri está empinando, né? Ele empina a bicicleta, ele dá um RL. Eu não ensinei, o mestre não ensinou, o pai não ensinou isso, mas ele já chegou em um nível que ele começa a criar os seus próprios métodos, tá? Então, voltando, né, no porquê desse episódio, episódio 7, né, que é o Toyota Kata e o método Churrari de aprendizagem. Por que eu apresento 3 katas e no livro do Mike Rotter, um livro bastante interessante, também a base, né, aí do nosso trabalho, ele apresenta 2. Por quê? Porque justamente nós seguimos pelo processo de aprendizagem do Churrari. Então, se você olhar lá, vamos dar uma olhada no slide ali, ó. Se você olhar o Kata 2 de melhoria, tá lá no livro do Mike Rotter. É o kata que ele colocou e a gente desenvolveu. Você vai lá e considera, né, a condição alvo, né, onde você quer chegar no kata 2 ali, que é o kata de melhoria, e depois você determina a situação atual e começa a girar PDCA até que você encontre os obstáculos e continue a girar. Então, o Kata 2 de melhoria, né, tem lá no livro do Mike Rotter também. E também tem o Kata 3, que é o Kata de treinamento, né? Então, no Kata de treinamento, você vai ensinar os outros katas para o pessoal, para que você consiga fazer a melhoria contínua em grande escala na corporação. Então, o que está diferente do livro? Que nós temos um kata ali que é o Mindset de Kaizen. Então, depois que a gente chegou numa certa etapa e que a gente chegou ali no Uri, e como que isso aconteceu? Eu tive há uns 4 anos atrás uma situação, né, que eu cheguei na empresa, a empresa já tinha uma certa organização muito grande, já tinha uma eficiência alta, e aí eu falei, meu Deus, como que eu vou melhorar isso, né? Como que eu vou melhorar isso? E aí sim que surgiu, já de 15 anos para cá, né, a gente vem melhorando esse processo e surgiu o Kata 1, que é o Mindset de Kaizen. Então, esse Mindset de Kaizen nada mais é do que você reconhecer a si próprio, né? Uma premissa básica do ensinar é você saber. Então, você não pode ensinar, você quer criar o caos, começa a ensinar algo que você não sabe. Você vai criar o caos, porque daqui a pouco o pessoal vai começar a perguntar por que aquilo não vai dar certo e tal, e aí a confusão está armada. Então, nós utilizamos o método Churrari para se criar os 3 katas. Quer ver? Vamos dar mais uma olhada ali, ó, o que realmente está significando os 3 katas que a gente criou e por que lá não tem 2, né? No livro do Mike Rotter, né? Um livro bastante interessante, mas por que lá tem 2, né? Assim, não porque lá tem 2, por que o nosso tem 3, tá? Então aí vamos dar uma olhada lá, ó. Você tem o Kata 1, que é o Kata de aprimoramento. O Kata de aprimoramento é assim, você não pode pular para o Kata 2 de melhoria, que são as ferramentas de Kaizen, o ciclo PDCA, que você vai trabalhar e vai fazer ele girar ali, sem que você tenha a mentalidade da melhoria contínua, né? Nas faculdades, todo mundo ensina lá, ó, ensina lá, o brainstorm, o gráfico de Ishikawa, do Kata 2 de melhoria, o 5W2H, ensina. Só que se você quer aplicar esse Kata 2, o Kata de melhoria, e você não tem a mentalidade, a confusão está armada, né? Você vai sofrer. Você vai sofrer porque você está querendo implementar as ferramentas, mas você não tem a mentalidade. E é uma regra clara ali, né?
você não pode pular para o Kata 2 sem que você tenha feito o Kata 1. Tá? Isso é muito importante. Muito importante. Você não pode treinar alguém relacionado à melhoria contínua, né? Que é o Kata 3 ali, ó, que a gente consegue observar aí, que é a andragogia Kaizen, né? Andragogia, já falei lá para trás, já falei no episódio 4, vou reafirmar aqui, mas a andragogia é a contraposição da pedagogia. A pedagogia, você está ensinando crianças, né? Pediatra é o médico das crianças. Então, a andragogia é um ensino para adultos. Para adultos. Então, nós temos que, só recapitulando, o Kata 1, eu tenho que ter o mindset de Kaizen. Para isso, nós temos 10 pilares, tá? Tá ali, ó, o não dá, soluções eficazes, rotina de desenvolvimento, visão de processo. Isso aí você tem que treinar para fazer parte de você. Para ser uma situação de que você é igual andar de bicicleta. Antes você tinha que se equilibrar na bicicleta. Mas a partir do momento que se tornou parte sua, você monta na bicicleta, vai embora e acabou. Acabou. Então, primeiramente, para que você comece a aplicar ferramentas de Kaizen, ou o Kata 3, que é treinar, né, o pessoal para a melhoria contínua, antes desses dois, você tem que ter a mentalidade da melhoria contínua. Senão, você vai sofrer, as coisas não vão funcionar, tá? Então, e o que acontece assim, a faculdade? A faculdade nos ensina ali a partir do Kata 2, né? Você aprende centenas de ferramentas de qualidade, centenas. Você pega o pessoal do Six Sigma, eles aprendem os cálculos, eles aprendem tudo, mas às vezes eles são faixa preta, né? O Black Belt, Master Black Belt, tudo. Só que o cara não tem a mentalidade, não tem o mindset de Kaizen. Tá, pessoal? Então isso é muito importante. Essa tríade, tá? Essa tríade da melhoria contínua dos katas da Toyota, a gente precisa seguir. A gente precisa seguir. Então, a partir do momento que a gente treina os katas, ele se torna parte de si, como andar de bicicleta, que você só monta na bicicleta, ou até mesmo tocar uma música, né? No começo você tem que ficar olhando a partitura, mas depois você vai. Então, esses são os 3 katas que nós temos. E houve a necessidade, dentro do nosso cenário, de se criar o kata de aprimoramento, que é o Mindset de Kaizen. Coisa que no livro, né, do Mike Rotter tem o quê? O kata de melhoria e o kata de treinamento. Então, nós usamos a base do Mike Rotter, mas nós percebemos que muitos gestores ali não tinham a mentalidade, mas estavam querendo implementar, estavam querendo treinar, estavam querendo aplicar ferramentas Kaizen, estavam querendo aplicar treinamentos de Kaizen, mas eles não tinham a mentalidade da melhoria contínua, ok? Então, isso se deu por conta do quê? Do método do Shu Hari, onde nós, primeiramente, e toda essa metodologia, tá, pessoal? Ela foi criada e ela está empacotada aí por mais de 15 anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Por mais de 15 anos, tá? Então, o Mindset, primeiro você treina, né? Você treina o Mindset ali de Kaizen. Depois você vai treinar as ferramentas, depois você já tem a mentalidade, você vai ter que ter um roteiro de resolução de problemas. E que isso está no livro do Mike Rotter. É ciclo PDCA, determinar a condição-alvo, determinar o estado atual e começar a girar PDCA para que a gente consiga resolver os problemas, ok? E depois nós vamos ensinar, né? Só que, como eu falei, a premissa básica de ensinar é você saber, você não pode ensinar uma coisa que você não sabe. Isso vai só te gerar transtorno e vai acabar dando confusão. E a gente utiliza o que? A andragogia Kaizen diária, ok? Diária. Até sobre a metodologia de aprendizagem do Shu Hari,
ela não é tão distante quanto a gente pensa. Você imagina o seguinte, quando nós somos crianças, os nossos pais vão lá e ensinam a gente, então a gente está no chu, ok? Olhem só, não é longe, não está longe. Nós estamos no chu, aí os nossos pais estão nos ensinando. Quando a gente está no ra, é adolescência. Aí já começa a perguntar por quê. Por que ele tem que fazer isso? Não, é porque, não posso fazer diferente, tá? Já começa a se distanciar um pouco ali do mestre, né? Vou relembrar, o método Shuhari é um método de ensino japonês que é do aprendiz à maestria, né? Então, voltando para a nossa realidade. Quando é criança o pai ensinou, quando adolescente, o adolescente já começa a perguntar por que ele tem que fazer desse jeito, por que, né, aquela fase difícil, né, dos filhos, e Nuri, ele já começa a ter a família dele, ele virou adulto, ele tem a família dele, ele cuida e assim vai. Um outro local bem bacana da gente ver essa metodologia acontecendo naturalmente. Você faz a graduação, né? Você faz a graduação ali depois do ensino médio, aí o professor está te ensinando, tá no chu, né? Você pode perceber isso. Quando você vai fazer um mestrado, você vai fazer um porquê daquilo, né? Você não defende, não é uma tese, né? Tanto que o objeto que te certifica mestre, né? Quando a gente fez ali a engenharia de materiais, o mestrado em engenharia de materiais, você faz uma dissertação sobre aquele assunto, você se aprofunda no porquê daquele assunto, né? Então, diferentemente da graduação, que você aprendeu que seria o Shu. O mestrado seria o Ra, né? O Shu-Ra, e Uri, aí seria o doutorado. Olha só, é muito próximo esse conceito, por mais que seja oriental dos japoneses, mas a gente já utiliza. Aí o doutorado, não, o doutorado você vai defender uma tese, né? É diferente, você vai criar algo e vai defender aquilo. E assim então, pessoal, eu falo para vocês que surgiu, então, os 3 kata, tá? Ali do Lean, né? Do sistema Toyota de produção, que é para a gente conseguir o gerenciamento das pessoas para melhoria contínua, tá? Então, atendendo aí as perguntas, tá? Sobre, pô, mas por que tem lá, não tem? É justamente isso, tanto que no próprio livro do Mike Rotter, ele fala que vai chegar a um determinado ponto onde você vai começar a criar para você mesmo dentro da sua realidade, tá? Dentro da sua realidade. Então, o método Shuhari é exatamente isso. E que tem, né, os seus princípios ali nas artes marciais. A primeira aparição ali que a gente viu falando, né, do método Shuhari é do Zeami, né, um dos maiores dramaturgos japoneses, que criou, o pai dele, na verdade, criou o teatro No, e ele criou um tratado para isso passar de geração a geração do que era o formato do teatro No, um tratado. Esse tratado ele cita o Shuhari, né? Shu é o aprender, é o obedecer, né? O Ra é o quebrar, né? O quebrar ali. Isso acontece bastante também com a gente, no sentido, às vezes a gente vai fazer um curso e a gente chega já com uma mentalidade de tipo, será que o que ele vai aprender? Às vezes você está pagando e você chega e fala, olha, será que esse curso vai virar? Não sei, não, mas pera lá, primeiro Shu, primeiro aprende e obedece, ok? Aí depois você vai ter o Ra. O Ra, aí já é a situação do refletir, né, entender o porquê daquilo, mas desde que o aprendizado no Shu já se tornou parte de você. Você já testou, você já entendeu como é que funciona, já se tornou sua parte. Lembra lá do que eu falei, é andar de bicicleta. Nesse momento do Ra, né, Shu, Ra,
No momento do Rá, você já sabe andar de bicicleta. Intrínseco, você senta na bicicleta e vai, só que aí você vai sozinho para algum lugar. Você não precisa mais do mestre ali. Então aí você começa a entender o porquê. No Ri, é como eu falei, para andar de bicicleta, daqui a pouco você tá empinando, dando RL. Então, nesse formato, você cria algo novo. Toyota não é para você ser igual à Toyota, mas é para você seguir o conceito e desenvolver o seu próprio, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Então esse que é o formato. O nosso primeiro kata ali é o Mindset de Kaizen, tá? Nós temos 10 pilares ali que sustentam a nossa mentalidade de melhoria contínua. É incrível e assim eu tenho uma boa notícia para vocês, tá? Vocês treinarão o Mindset de Kaizen dormindo, tá? Então é incrível isso, né? Mas nós teremos aí outros vídeos à frente, eu vou explicar melhor isso. E no caso do Kata 2, né? Quem tá com dúvida aí, tá, pessoal, sobre o que é Kata e tal, assiste o episódio 4, tá? O episódio 4 vai complementar esse episódio 7, tá? Eu tô explicando por que no livro do Mike Rotter, que é um best-seller, tá? Tem 2 katas e nós demonstramos 3 katas, tá? Então, por conta da metodologia de aprendizagem que é o Shuhari. E aí você tem o kata 2 de melhoria, que são as ferramentas, né? As ferramentas. Aí esse tem lá no livro do Michael Rotter. Tem lá. E o kata 3, que é o de treinamento, que também tem no livro do Mike Rotter. E aí fecha a tríade do quê? Dos katas, do Lean, que é a tríade de melhoria contínua, tá? Essa tríade, pessoal, da melhoria contínua que vocês estão vendo aí, os 3 katas, é o que a gente usa nas consultorias. A gente usa nas consultorias, a tríade. É isso. Então, você pode ser um advogado e aplicar isso no seu escritório. Você pode trabalhar numa indústria e aplicar isso na indústria. Você pode trabalhar isso no comércio. Você pode ter uma sapataria que vai ser nesse formato. Tá bom? Então, assim, o método Shuhari, ok? É o que fez criar os 3 katas aí que a gente aplica nas consultorias, nas corporações, para a gente criar a melhoria contínua em grande escala, para a gente conseguir gerenciar os problemas, né? Então fica aí a Toyota Kata e o método Shuhari. Eu, mais uma vez, pessoal, só tenho a agradecer a todos. O que eu tenho para falar para vocês é a gente deu um espaçamento maior agora entre um episódio e outro, mas o que eu posso falar para vocês, a gente está dentro de empresa todos os dias, tá? E o que eu posso falar para vocês? Que está vindo, tá? Um crescimento muito forte na parte das fábricas, das indústrias, tá? A gente tem alguns cenários ali onde tem indústrias que está faltando material. Eu já vi indústria que está fechando pedido para 2021. Existe uma demanda reprimida e que está vindo muito forte. E o que acontece? O que está em comum nas fábricas e nas indústrias que a gente vem percebendo? O pessoal quer fazer mais com menos. O pessoal quer, de uma vez por todas, incorporar a melhoria contínua nessas fábricas. Eles não, os líderes aí, fabris, eles estão querendo fazer mais com menos, não está querendo, sabe, contratar aquele monte de gente, então está precisando das pessoas que têm esse conhecimento, tá? Então, de alguma forma, o que eu falo, o que eu falei hoje, tá fazendo sentido para vocês, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal. Nós teremos o curso, que é a tríade da melhoria contínua, os 3 katas, como você vai fazer para que você aplique. E a boa notícia é que você não precisa fazer um estardalhaço para isso, ok? Não precisa, você pode ir aplicando gradualmente na corporação. Bom,
Feito, então, acho que fica explicado o porquê nós demonstramos 3 catas e no livro, né, do Michael Roth, deixa eu pegar ele aqui, olha lá, tá? Isso aqui é uma literatura imprescindível para os gestores, tá bom? É um livro que me surpreendeu bastante, conseguiu atingir uma amplitude na gestão ali dos catas da Toyota, do gerenciamento da parte invisível, muito bacana e é a base do nosso trabalho de consultoria, tá bom? Então tá aqui Mike Rotter, Toyota Kata, tá? Excelente literatura. Bom, então se de alguma forma que eu falei fez sentido para vocês, se inscrevam no meu canal, compartilhem, tá? Compartilhem aí, outros profissionais podem usufruir desse conhecimento. Eu agradeço a todos aí e desejo muita saúde, sucesso e até breve.